Bem-vindos à aula do sexto chakra, o chakra da visão, da imaginação, do sonhar. Chegamos aos chakras transpessoais. Os primeiros, o primeiro e o segundo, são os pessoais, regem, por exemplo, o nosso corpo e as nossas emoções são pessoais. O terceiro, o quarto e o quinto são os interpessoais, que significa que necessitamos de o outro para interagir. Conversamos, trocamos impressões e depois chegamos ao sexto e ao sétimo, que é os transpessoais, que significa ver algo maior que nós e ver algo como o todo. Deixa de ver dualidade. O elemento que representa este chakra é a luz e é através dela que nós caminhamos pela Terra. É representado pela cor azul índigo, mais ou menos esta aqui. O seu nome é Agnya e não Ajna. Atenção, eu também já disse Ajna. E que significa percepcionar e comandar. Comandar no sentido de dar direção a algo. Podemos comandar a nossa atenção para um determinado foco, mesmo com tanto estímulo à nossa volta, e focarmos naquilo que queremos. Este chakra está localizado mais ou menos no centro do cérebro, na glândula pineal, responsável pela regulação do sono, uma vez que produz melatonina. É um órgão sensível à luz. É um chakra que está associado à clarividência, ver com clareza. Aqui vemos as coisas tal como elas são. Nem são boas, nem são más. Somos capazes de reconhecer um determinado padrão e depois antever o passo seguinte. Por exemplo, numa sequência, podemos reconhecer o padrão de 2, 4, 6, 8. Ao olharmos para aquele padrão, e posso reconhecê-lo e saber qual é o número seguinte. Por exemplo, é o 10. Para reconhecer um determinado padrão, é necessário investir algum tempo e olhar com olhos de ver, com um olhar atento. Olhar para uma determinada situação e ver com desapego. Para ver o quadro maior. E receber essas impressões vindas da nossa intuição. A intuição é uma fonte de sabedoria profunda. Também é a capacidade de ver o mundo como um todo. Ser clarividente significa ver nas dimensões mais subtis, como por exemplo na dimensão mental, emocional e espiritual. Ver além do físico. Por exemplo, ter insights, ter aquela ideia que vem e resolver uma determinada situação. E o que significa realmente ver? E quem é que está a ver? Por exemplo, quando nós vemos uma determinada cor, significa que é a luz a absorver todas as outras cores, exceto aquela cor. Por exemplo, quando vês o verde da relva, significa que a luz está a absorver todas as outras cores, exceto o verde da relva. E como é que podemos ver a nossa consciência? Podemos ver a nossa consciência refletida através da nossa vida. E a melhor forma é parar, ficar quieto. Por exemplo, quando decides fazer um passeio pela serra e paras à beira de um lago. Ao parares à beira do lago, sentas-te para contemplar. E ao contemplar, tu vais ver a água super serena, quieta, reflete a imagem, a paisagem que estás a ver atrás da lagoa. Vais vê-la perfeitamente nítida na água. No entanto, mais tarde, regressas, passam os pássaros sobre o lago, há crianças a brincar e já vês a imagem um bocado desfocada, já não vês tão nítida como nas horas anteriores. E é assim na nossa vida.
vivemos desfocados e por vezes não sabemos qual é o melhor lugar, qual é o melhor caminho a seguir. Este chakra está em carência quando encontra-se fechado. Por exemplo, quando entra num espaço e não repara que a parede foi pintada noutra cor, ou não é capaz de ver que uma pessoa que lhe é querida cortou o cabelo, por exemplo. Já em excesso, parece que temos aqui o chakra todo escancarado, traduz-se numa pessoa que tem muita informação, como se recebesse um download de informação de uma vez só, e depois ela tenta expressar toda essa informação de uma vez só, sem gerir bem a informação e por vezes sem distinguir o que é real do que é ilusão. É importante focar-nos numa coisa de cada vez e não fazer tudo ao mesmo tempo. Uma forma de refinarmos este chakra é criar perguntas na nossa mente para ajudar a focar a nossa atenção. Por exemplo, quando olhamos para uma determinada situação, por exemplo, no nosso corpo, temos que perguntar o que é que se passa com o meu pé? E aí, paras, fecha os olhos e fica atento às imagens, pensamentos ou ideias que possam surgir. Pode indicar algo. Não significa que esta informação que estás a receber através da tua intuição seja a verdade plena, mas pode conter alguma verdade e ser útil para a resolução do problema. E quando surgir este tipo de informação que vem da nossa intuição, podemos testá-la. Até porque pode surgir por ser símbolos e com significado próprio e pode variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, há símbolos muito pessoais que podem significar apenas para aquela pessoa em particular. Por exemplo, nos nossos sonhos, que são carregados de simbolismo e informação. Também podemos utilizar símbolos nas nossas meditações, como por exemplo mudras, por exemplo este símbolo aqui, ou este aqui, como ponto ou de foco da nossa atenção. Relativamente à fase de desenvolvimento deste chakra, nós todos somos naturalmente intuitivos. A questão é se estimulamos ou não essa capacidade. Existem variadas práticas e técnicas para estimular e fortificar a nossa capacidade de intuir, este centro de energia. Por exemplo, vou-te dar um exercício para treinares. Próxima vez que alguém te ligar para o telemóvel ou o telefone, vais parar, fechar os olhos e antes de veres quem é, ver o que é que surge na tua mente. E depois vais testar se é real ou não, se foi verdade. Como já foi dito, para treinar a nossa mente, nós colocamos perguntas na nossa mente. Por exemplo, quando estás perante várias opções, pergunta à tua mente qual a melhor opção entre A, B e C. Para, fecha os olhos e ser receptiva à informação que surgir. Existem determinadas situações em que nós não conseguimos ver a realidade, que apenas conseguimos enxergar uma ilusão e depois será necessário outras pessoas de fora para nos dar direção e dizer o que é real. Há quem defenda também que nós vivíamos numa ilusão coletiva. E o que é esta ilusão? Esta ilusão pode ser crenças, pensamentos, que podem ser de várias naturezas. Por exemplo, que o nosso corpo tem que ser de uma determinada maneira para ser bonito. Neste chakra, entramos no conceito de nosso corpo de luz, o que nos conecta, o que nos liga à consciência divina, aquele estado de graça, de paz interior. E ao preparar esta aula, surgiu-me uma frase na minha mente em que eu gostaria de partilhar e que diz o seguinte:
Quem desperta para a luz jamais adormece. E com esta frase, dou por terminada esta aula teórica e podes aplicar estes conceitos na próxima aula prática dedicada ao sexto chakra, ao terceiro olho. Namastê!